Então, o que acontece, né? Esquírulas da escrita, eu vou falar um pouquinho delas aqui, nada mais é do que o repouso da caneta sobre o papel, tá? Então, vamos lá. Eu venho escrevendo alguma, dá para ver aí? Tá, eu venho escrevendo alguma coisa e dou aquela parada, porque eu não sei a direção que eu vou. Isso é típico do falsário, que ele está fazendo lá uma falsificação através de um documento à vista. Então ele está olhando, ele fala, bom, o cara foi para cá? Foi para cá. Nessa parada forma um repouso da tinta, né? Então forma um ponto. Isso, um ponto de tinta mais forte, deposita um pouco mais de tinta ali. Isso é uma esquírula que a gente fala, tá? E essa esquírula, você vai ver que ela sempre acontece antes de uma curva, antes de uma mudança de direção na escrita, porque é justamente aonde a pessoa para fazer isso. Aí, quando não for o falsário, quando somos nós que fazemos isso? É processo de mudança de direção nosso mesmo, onde a gente dá uma parada e volta, uma parada um pouco mais lenta e a caneta esferográfica ela acaba depositando tinta ali, deixando uma esquírula. Tá? Compreendemos? Deu para entender? São aqueles pontos de tinta, então, na ampliação, vocês vão ver na aula, que lá tem as ampliações, vocês vão ver é, esse depósito de tinta um pouco maior no traçado, tá? Da letra. E aí, também eu expliquei um pouco sobre estrias da escrita. Vocês vão ver que eu explico lá na aula, que é o seguinte, você tem que prestar atenção sempre que ela vai sair do lado de dentro da escrita para fora. Então, é como o carro derrapando pneu. Imagina um carro fazendo com a traseira, fazendo aquele movimento de rotação que a gente costuma ver, o pessoal puxa um freio de mão para provocar um rodopio do carro, né? Ele vai marcar no chão o pneu, concorda que ele marca o pneu? Se você for olhar quando ele faz para sentido horário, a marca do pneu no chão, você vai perceber que ele vai sair de dentro da escrita, então tem a curva, ele vai sair de dentro aqui e ele vai para fora quando vai terminar essa curva. Então você vai ver que vai formar a marca branca do pneu para fora. Pode prestar atenção nisso. Então você consegue ver a direção. Por onde ele começou? Por onde ele começou a fazer esse giro da caneta? Esse giro da caneta ele começou da direita para a esquerda, no sentido horário. Por quê? Porque pegou pelo lado de dentro da letra O e quando ele foi riscando em branco, saiu lá para o lado de fora e vazou para o lado de fora a parte branca. Ok, você já descobriu a direção do traçado. Perfeito? Agora, e se for o sentido anti-horário? Uma pessoa, por exemplo, que é canhota. Geralmente o canhoto ele escreve tudo ao contrário, né? Então a letra O dele, ele vai dar no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, você vai olhar também, vai sair a letra O, está aqui, vai sair de dentro da curvatura e vai para fora. Vai sair do lado de dentro e vai para fora. A estria branca marcada ali na tinta. Isso você descobriu exatamente o sentido da escrita. Pô, Amaury, para que serve isso? Mínimos gráficos. Você fez lá inclinação axial, comportamento de pauta, fez valores angulares e curvilíneos, todos aqueles exames, e ainda você está com um pinguinho de dúvida entre a comparação da peça padrão e a peça questionada. Você leva isso para o mínimo gráfico, faz um exame de estrias, de esquírulas, pronto, você vai encontrar que um punho escritor, determinado punho escritor comparado entre peça questionada e peça padrão, tem um determinado comportamento de estrias, de evolução da escrita. Beleza? Então, é para reforçar a aula que eu coloquei lá para vocês, né? Aí eu falei, tem algumas coisas que eu não falei lá que é bom eu começar a falar para eles, porque eu vou colocar essas aulas para vocês lá. Então, eu já coloquei estrias e esquírulas, e agora eu vou colocar a próxima, variabilidade da escrita. Professor, Oi.
É uma pergunta. O senhor falou que o sentido é de dentro para fora. A marca fica no sentido de dentro para fora, no sentido horário. E no sentido anti-horário, continua de dentro para fora? Sempre de dentro para fora. Porque depende, na verdade, da esfera da caneta, não é isso? No caso da esferográfica. É a evolução da escrita, depende da evolução da escrita. Ó, faz esse movimento assim. Se você pegar, como que você escreve a sua letra O? No sentido, qual é o sentido? É horário ou anti-horário? O sentido? Que você escreve a letra O. Anti-horário. Anti-horário você escreve. Se Isso. você ampliar isso no microscópio, você vai ver que no sentido anti-horário, quando você começa a fazer no sentido anti-horário, você vai ver que pelo lado de dentro da letra O, você começou a fazer uma marca branca na tinta, por conta da velocidade que você vai fazer. Então ele começa do lado de dentro, ele abre uma marca branca e vai explodir para o lado de fora, como se fosse cair para fora da letra O uma marca branca. Essa é a estria. E se você resolver fazer ao contrário, no sentido horário, também é pelo lado de dentro que vai começar. Como que eu diferencio isso? Sempre quando vai terminar uma estria, sempre quando vai dar o remate de uma estria, não é um remate, é o término de uma estria, ela forma uma escrita evanescente. O que é evanescente? É perdendo a força. Perdendo a força. Então, como que eu vou saber que o lado de dentro? Você vai olhar que é mais largo, a estria está mais larga e ela afina e some, entendeu? Entendi. Professor, Obrigada. O problema disso é que as cópias que eles apresentam, a gente não consegue analisar, então não consegue comparar. Sim. Quando a gente está falando complicado. aqui, nós estamos falando, foi bom tocar nesse assunto, Bia. Estamos falando aqui de documento em mãos, original, para colocar no microscópio e ver. E a Bianca está trazendo o seguinte, os bancos não apresentam o original. E aí você tem o quê? Uma cópia digitalizada, que é diferente de um documento original digitalizado. Quando um documento original é digitalizado, você consegue fazer. Quando você olha lá e a assinatura está azul, a assinatura foi feita na caneta preta, e cuidado com a cópia colorida também, né? Pode vir também uma cópia colorida. Então o cara tira uma cópia colorida e digitaliza e puxa para o processo. Isso ele prejudicou o que você poderia avaliar ali, porque é uma cópia, já é toner, né? É toner que foi impresso ali, então já perdeu o que seria a tinta de uma caneta. Mas, se for um documento digitalizado, ok. Se for uma cópia digitalizada, a parte de estrias começa a complicar. Outra coisa que começa a complicar também são as esquírulas também, porque se ela não for muito evidente, pode ser um pingo do toner, uma marcação, uma sujeira do cilindro da máquina, né? Como que a gente resolve isso? Você saberiam me dizer como que a gente resolve isso com os bancos, por exemplo? Não. Não? Não. Então vamos lá. Quem precisa produzir a prova para dizer eu não sou culpado disso? Quando se trata de uma instituição financeira, é ela que tem que produzir a prova, é lei. Ela emitiu uma folha de contrato numa gráfica e armazenou isso para quando o cliente dela vai lá, ela pega lá as 3 vias, 5 vias, sei lá quantas vias são, e preenche carbonado aquilo para que o cliente possa assinar. Esse documento, de alguma forma, não foi guardado ou foi arrancado dos arquivos do banco e alguém se aproveitou daquilo para fazer uma fraude com um aposentado, por exemplo, quem tem que dar conta disso é o banco. Então, ele vai ter que produzir essa prova. Ok, voltamos então para o nosso caso. Eu fiquei prejudicado como perito porque ele está dizendo que agora o Bacen, que é o órgão lá que controla os bancos, disse para ele o seguinte, não precisa guardar esse original, digitaliza, coloca ele nas nuvens e pode rasgar o físico e jogar fora. Isso é uma mentira pregada pelos bancos
que todos os juízes sabem, e o juiz vai levar isso até onde? Até onde o perito não conseguir suportar o juiz com as informações técnicas e científicas, né, para que ele possa embasar a sentença dele. Ele vai deixar o banco prosperar com essa mentira. Quando chegar lá na frente, o juiz vai pegar e falar assim, bom, ele realmente prejudicou a prova, ele está logrando êxito sobre isso aqui. Ele escondeu o original, ele danificou a prova, ele prejudicou a perícia, então o que eu vou fazer? Aí o juiz pega e mostra para ele que existe uma lei da temporalidade, onde, na verdade, esses contratos de consignados de 84 meses deveriam vencer os 84 meses, a vigência total do contrato, e ficar guardado por mais 5 anos o original, para que, se houvesse alguma reclamação, em juízo fosse trazido esse original. O banco sabe disso, o advogado sabe disso, o juiz sabe disso, e o juiz deixa prosperar, porque lá na frente, se nosso laudo não embasar a sentença, o juiz condena ele e pronto, acabou. Tá certo? Ele está produzindo prova contra ele mesmo, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. Como que eu faço esse trabalho? Eu vou lá e falo o seguinte, ó, eu faço os exames que dá para fazer. Por exemplo, faço ataque, faço inclinação axial, ataque remate, inclinação axial, comportamento de pauta, valores angulares e curvilíneos. Vou fazer todos os exames lá. Pergunto para vocês, pressão da caneta dá para fazer na cópia? Não. Dá. Pega lá o livro do Samuel e você vai ver que dá, tá? Por que dá, gente? O traço, tá? O traçado. Se você comparar o traçado, às vezes, não estou falando que 100%, tá bom? Mas, às vezes, você vai ver um traçado mais grosso, mais avantajado, e outro mais fininho. O mais fininho, o mais grosso é porque a pessoa pressionou mais a caneta. Quando foi para a cópia, ela apareceu mais grosso. O mais fininho é onde a pessoa tem a habilidade e o dinamismo da escrita. Então, falamos de duas coisas aqui. São dinamismo. Dinamismo é velocidade, não é? Uhum. Velocidade. Então, Isso. falamos de duas coisas. Ó. Então, a pressão dá para identificar em alguns casos. Quem respondeu que não, está certo também, porque mas na maioria deles dá. E olha só, aí você vai lá e fala assim, ó, o dinamismo desse punho escritor, que é a padrão, é muito mais rápido do que o punho escritor da questionada. E é lógico. Por quê? Porque a questionada estava no trabalho imitativo, estava olhando ali e devagar copiando, então a velocidade dela fica menor, ela fica mais trêmula, ela hesita, ela tem paradas, né, com esquírulas, forma esquírula, ela tem levantamento da caneta, ela forma momentos gráficos, ela levanta a caneta para saber para onde vai, deixa eu ver aqui, levanta a caneta, põe de novo, aí forma aquela separação. Então, o uso do microscópio é para isso, porque às vezes no olho você não vê uma separação do traço, mas quando você amplia, aparece lá a separação. Aí está denunciado a fraude, né, nesse exame, beleza? Então, como que eu embaso a minha conclusão pericial se eu não, como trouxe a Bianca aqui, falando assim, mas professor, se for uma cópia tá difícil, porque uma esquírula, uma estria, e tá mesmo. Só que eu vou lá, eu faço todos esses exames, constatei, realmente é uma fraude. Mas eu ainda posso ser questionado porque foi uma fraude muito bem feitinha. Então, eu vou lá, conclusões periciais, terminei a conclusão pericial, falei que ela é divergente, e aí eu coloco assim, considerações importantes do perito, no laudo. Vou abaixo e coloco assim, qualquer quesitação suplementar às demais que já foram respondidas, qualquer quesito que vier a surgir depois desse laudo, né, que trouxer uma impugnação ao laudo ou a impugnação de algum dos exames, o perito reserva-se o direito de só respondê-los mediante a apresentação do documento original, para agora poder, então, dar uma nova conclusão pericial se isto realmente
ficar constatado com o original. O que eu fiz? Joguei para o colo do banco de novo aquilo que ele me sacaneou lá atrás. Sabe o que o juiz vai fazer? Apresente em tantos dias, banco, apresente em tantos dias o perito que foi solicitado no laudo pericial. O banco vai apresentar? Vai apresentar uma coisa falsa. Às vezes apresenta mais de um documento falso. Como foi o caso aqui, fiz um laudo ontem que o banco aconteceu isso, exatamente isso. Ele mandou mais um documento falso. E aí você, então, consegue matar esse problema de ter prosperado ali uma mentira de manter a cópia como documento que você vai ter que trabalhar com ele, tá bom? Ficou claro isso, pessoal? Valeu essa explicação aí? Muito boa. Então tá ótimo. Então prossigamos, né? Bom, aí nós falamos aqui, então nós falamos de estrias, nós falamos de esquírulas, nós falamos do momento gráfico, falamos de evolução, de pressão da caneta, tudo isso, gente, estou falando aqui, mas nós vamos subir uma aulinha lá, aos poucos eu vou subindo mais aulas complementares para o curso, por isso que você tem acesso a um ano lá, e essas atualizações a gente vai colocando, vai complementando lá, tá bom? Inclusive, os exames práticos que estão lá, eu estou colocando o resultado deles, eu estou fazendo as análises, estou colocando aulas lá, depois vai lá, que tem 6 aulas lá já falando dos resultados, tá bom? Bom, e aí, gente? Variabilidade da escrita, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Teve um exercício que propuseram para a gente lá na pós-graduação e eu fiquei com dificuldade porque uma letra era letra cursiva e ela tinha uma letra emendada na outra. A outra letra, todas elas eram separadas. E eu fiquei com dificuldade de identificar se era uma autofalsificação ou se era uma falsificação livre, justamente por conta do que o senhor está falando agora, não é isso? Por conta dessa coisa aí da gente modificar a letra o tempo todo. A gente, na perícia, pode solicitar que a pessoa escreva emendando uma letra na outra? Não. A gente só tem que mandar que ela escreva em letra cursiva. O natural dela. Porque, no final das contas, ela vai acabar emendando. Uma hora ou outra ela vai emendar, não é isso? Se for o natural dela, ela vai emendar, né? Uhum. Se for uma escrita natural dela, ela vai emendar. Não tem jeito dela não emendar, né? Porque vem instintivamente, né? Sim, assim, então, analisando o exercício, fica prejudicado por conta disso, porque a gente não tem os outros padrões para comparar, né? Exatamente, tá? Variabilidade da escrita. Essa pessoa aqui, ele me forneceu essas assinaturas aí, tá? Vamos lá, quantas tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pegar só até a 10ª, tem 13 no total, vamos pegar só até a 10ª para ter uma noção melhor, tá? O que é variabilidade de escrita? Se eu pegar aqui nessas 10 primeiras assinaturas, vocês encontram diferenças nela? Pode ir falando que encontrar diferença nela aí. Por exemplo, dá uma olhada, você fala assim, caramba, o cara variou aqui, variou ali. O que ele poderia ter variado aí? Eliminou as 3 últimas, tá? Só para ficar mais fácil, um exemplo de 10 para fechar um percentual que dá para a gente depois falar. Eu vou ajudar vocês. Poderia ser que esses remates finais desse traçado, dos 2 traçados aqui, à direita, o fim dessa assinatura, ela varia, uma hora é mais largo, outra hora é mais estreito? O ataque e o remate aí é diferente, ó. Quando ele inicia o final da assinatura, na parte superior, um é mais distante, dá um espaço muito largo. Beleza. Perfeito. É a argolinha, né? Essa argolinha. Isso, Tá. Muito diferente. Vamos contar, vamos pegar de 10 aqui, vamos ver quantos estreitinhos como esse primeiro ele fez em 10 assinaturas? Isso. Vamos. O primeiro estreitinho, né? O primeiro é um estreitinho. O quinto também não é? Certo? Sim, o quinto faz. Esse outro aqui, nós estamos no 3, 6, 7, o oitavo também é? Também estreitinho, né? Isso. Beleza. Aí foi 9, foi 10. Ok. 3, né? Vamos pegar mais uma variabilidade? O que a gente pode pegar mais uma? Que neste primeiro, ele dá uma. Vamos começar a assinatura dele aqui pela primeira assinatura. Ele faz o quê? Ele dá um ataque, esse ataque já é um gancho, né? É um ataque em gancho, concorda?
Aí ele faz o primeiro elo, vai lá embaixo, sobe e faz o segundo elo. Esses dois elos aqui não estão batendo um no outro? Com certeza. Na segunda assinatura também? Na Também. terceira assinatura também? Na quarta assinatura também? Na quinta assinatura também? Na sexta assinatura também? Na sétima também? Na oitava cruza? Cruzou. Na nona Nona cruzou? E na décima cruzou, concorda? concordo. Então, as três últimas cruzaram. Isso. E nas demais, não. Então, de um total de 10, nós temos que 3 delas ele cruzou. E num total de 10, nós temos que essa bolinha dessa U, onde ele vai para o remate desse traçado superior, foi também estreitinho. Perfeito? Então, foram 3, pelo menos. Ok? 3, 3. 3, 3. 30%. De 3 a 4, a gente considera a variabilidade da escrita. Menos que isso, não é possível considerar que um punho escritor faz essa variabilidade da escrita. Então, para que é importante isso daí, a gente saber isso? Que é o seguinte, ó, você está fazendo lá a sua análise, tem uma peça padrão e tem a peça questionada. Melhor, a peça questionada é a peça padrão. E você está comparando lá e você está, caramba, meu, mas esse cara, principalmente esse tipo de assinatura que nós estamos vendo aí, é uma assinatura difícil de você avaliar, porque é um monte de. É uma assinatura exótica, né? A gente fala um traçado exótico. O cara fez alguns elos lá e acabou, é a assinatura dele. Aí você vai, quando você vai para os mínimos gráficos, você pode analisar também a variabilidade da escrita, tá? E variabilidade da escrita, você pode pegar aqui, num total de 10 lançamentos, qual o percentual que ele variou? Que ele cruzou aqueles elos? Foi 3. Pô, se 3 é variabilidade. Eu olhei para as peças padrões, eu encontrei isso. Eu vou lá na questionária e vejo se em algum momento ele cruzou aqueles elos na peça questionada. Opa, tem aqui algo igual acontece na variabilidade da escrita dele. Há uma certa convergência. Há uma certa convergência. Você poderia, se você não avaliar todos os padrões que ele te forneceu, você já poderia estar destacando que este cruzamento lá na peça questionada, é uma divergência, o cara errou aqui. Olha, o elozinho daquele final do remate lá é muito estreitinho na peça questionada. Já na peça padrão, o cara faz muito largo. Mas se você for olhar 10 lançamentos, 15 lançamentos do cara, 20 lançamentos, você vai ver que às vezes ele faz estreito. Quantas vezes ele faz estreito? A ciência, não sou eu que digo, a ciência diz que quando isso chega no nível de 30%, então de 10 lançamentos, 3, ele fez aquele elo cruzado, aquele elo pequenininho, estreito, isso é variabilidade da escrita. Então, é do punho dele. Se está lá na peça questionada, opa, isso é um ato convergente, padrão e questionado. Não pode ser considerado uma divergência. Agora, só cruzou 2, divergência. Deu para entender, gente? É bom a gente conhecendo essas outras análises para que a gente possa, ao final de todas as que a gente faz, se ainda a nossa conclusão pericial estiver meio que incerta, a gente possa, de alguma maneira, com os mínimos gráficos, aí ficar firme para dar a conclusão pericial, tá bom? Daqui, quem está comigo aqui, quem que já foi nomeado? O Jadir já foi, a Márcia já foi. Quantas vezes, Jadir? 10? Parabéns. E tudo... Eu fui também, a Osana. A Osana foi, a Márcia, o Jadir. Isso. Tudo do Tribunal de Minas. Você é do Tribunal de Minas. É. E foram tudo pelo mesmo tribunal, pela mesma vara ou não? Não. O estado inteiro, o estado todo. Já entreguei 5, todos 5 falsificação. Todos 5 falsificação, né? O juiz nem manifestou ainda. Então, é uma das coisas que eu estava conversando com a Osana, né? A Osana pode depois, lá no grupo, a Osana pode colocar a experiência dela, ela é advogada e ela tem também... Você tem que cutucar, Jadir. Você tem que cutucar. O que é cutucar? Pegar o e-mail da vara, ligar na vara, falar, escuta, eu acostei aos autos do processo no meu laudo, já está com tanto tempo, eu gostaria muito que o juiz pudesse dar o parecer dele para que eu possa receber meus honorários. Acho que é legal depois você perguntar lá no grupo,
Eu digo Sim. isso para que haja um aprendizado geral, tá? Para que todo mundo fique na mesma página do conhecimento. Se a gente fica só falando entre nós aqui, o povo lá não, né, acaba não se desenvolvendo e acaba ficando voz de meia dúzia. Eu quero que fique a voz para todo mundo lá. Minha pergunta assim, alguém aí, Osana, você pergunta para a Osana mesmo, Osana, qual foi a sua experiência com a cobrança com as varas? Como que eu cobro lá? Aí a Osana, tenho certeza que ela é colaborativa, ela vai colocar lá no grupo o que você tem que fazer. Né? Que eu e ela compartilhamos da mesma opinião. Eu cobro, eu vou para cima, mesmo porque quando você vai para cima, você cobra, vão te conhecendo e vão falando, o Jadir é aquele perito que está sempre em contato com a gente, passa ele para frente, entendeu? Né? Eu tive muita facilidade assim, de apoio do próprio assessor. 3 assessores eu tenho contato direto via telefone. Eles ajudam muito o perito, porque eles sabem que o perito é o braço direito do juiz. Eles não dão muita bola para a gente, não. Tem uma cidade aqui que o assessor me ligou, perguntou se eu queria pegar 3 assistências judiciárias, porque aí eu faria a coleta pessoalmente, né? Era 80 quilômetros daqui onde eu estou. Aí nomeou 3. Aí eu fui lá, fiz a coleta pessoal, aí me apresentei também, conheci o juiz. Tá. Você já trabalhava como perito ou não, quando você veio fazer meu curso? Acidente de trânsito. De acidente de trânsito. Aí uma empresa do Espírito Santo, que eu fazia serviço de perícia de acidente de trânsito, aí me pediu para fazer. Só que eu fiz criminalístico, mas não dei muita atenção à grafoscopia, não. Aí depois eu fiz o primeiro curso, eu fiz o curso, não gostei muito, aí fiz o do senhor, aí inclusive o material que eu mais usou do senhor. Depois eu fiz um outro, comprei literatura e estou desenvolvendo bem. Tá ótimo, tá bom. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, em breve, eu vou estar convidando todos aqui do grupo para entrar na comunidade Peritos pelo Mundo, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa comunidade, gente? Nós vamos capacitar pessoas, aí você tem aí seu filho, seu sobrinho, sua sobrinha, seu amigo, filho do amigo que está sem trabalhar, você fala sobre a Peritos pelo Mundo, sobre essa comunidade. O que é? Essa comunidade, eu estou colocando lá aulas de coleta de padrão. Então, somente coleta de padrão, pelo Brasil todo. Então, vai ter gente do Brasil todo que vai se capacitar somente na nossa forma de coletar padrões. Estou ensinando lá para eles como coleta, postura de uma pessoa que vai coletar padrões quando ela vai como um colaborador do perito lá, né? O perito está em Minas e a coleta vai ser na Bahia. Então, eu estou ensinando como que é a postura dele, chegar lá, não emitir comentários, não dizer se é uma assinatura, essa assinatura é escandalosa, não é? Não, ele vai aprender a coletar em silêncio, sair em silêncio, e quando perguntado pelo advogado das partes, fala assim, olha, aguarda que vai subir para os autos do processo, então, o laudo, e lá vai estar o parecer. Aqui a gente não pode emitir opinião nenhuma, até porque a gente não tem opinião nenhuma ainda, porque não foi feita a perícia ainda. Acabou. Então, nós vamos ensinar essas pessoas a trabalharem como correspondentes periciais. E eu estou estabelecendo lá um valor dessa coleta de padrão, porque se eu deixasse aberto, né, a minha intenção, se eu deixasse aberto, ia variar muito. Então, eu acho que o ideal, o razoável, é estabelecer um valor. A gente estabelece lá, vamos dizer que R$150 para o cara fazer essa coleta de padrões. Tá? Mauri, mas e aí? Que nem você acabou de falar, Jadir, você está a 80 quilômetros. Então, vamos dizer que você estivesse nomeando uma pessoa para se deslocar a 80 quilômetros. Se estivesse em São Paulo e falar assim, cara, olha, eu estou te nomeando aí, eu estou com um processo para coletar padrões. Então, calcula os 80 quilômetros de distância, gasolina, pedágio, né? Estacionamento, se porventura tiver, isso é a parte. O 150 é livre na mão da pessoa que vai fazer a coleta de padrões para a gente. É isso que eu estou imaginando. A gente paga a despesa, porque tem cidades que vai ser 100 km, tem cidade que vai ser 70, 30 km. Só que no frigir dos ovos, vale muito a pena. Por quê? Porque se você paga numa justiça gratuita R$373, 484, 600 e pouco, 820, você pagou 150 para fora do estado, alguém fazer isso para você,
Se você tiver 10, 8 no mês, né? Você ganhou um bom dinheiro com isso e o correspondente pericial acaba aqui ganhando também. Você vê, um rapaz, um garoto, ganhar lá seus R$ 2.500, R$ 2.000 só fazendo coleta de padrão, é uma excelente profissão. Para ele está ótimo. Nós que somos peritos já seremos os primeiros correspondentes. Por exemplo, você está em Minas, já digo, saiu alguma coisa no interior de São Paulo. Pô, vou falar com a Mauri. A Mauri e a esposa dele são peritos. Será que está perto da cidade dele? Vou falar com a Márcia está lá em São Paulo. Vou falar com o fulano do Rio de Janeiro. Você já sabe que dentro da comunidade é aquele valor que você vai pagar de correspondência mais o deslocamento. Então, acabou. Se a pessoa estiver disponível para fazer, pode fazer por você. É mais uma fonte de ganhos do perito trabalhando como um correspondente pericial. Deu para entender? Entendi. Professor, aí em São Paulo, os juízes aceitam que outra pessoa faça a coleta, porque aqui no Rio eles não estão aceitando. Aqui na minha cidade eles não estão aceitando. Aceita. É a mesma coisa como advogado, né? Subestabelecer. Preposto, né? Preposto, subestabelecer. Como que não vai aceitar se eu tenho um escritório pericial? Eu tenho escritório, tem funcionário meu. Como é que eu mando o meu funcionário fazer se quer dizer que só eu que posso fazer? Não existe isso, né? E outra coisa, a gente está falando de valores aí. Cara, eu não abaixo o valor de honorários. Ainda mais com o banco, de maneira alguma. O que eu faço é parcelar. Aí o banco se ofende e paga à vista. Está com uma dificuldade financeira por parte do requerido, então eu parcelo em 2 vezes. Na hora, paga essa porcaria, né? Paga essa porcaria. Por quê? Porque, foi bom a gente falar nisso, viu? Se cair, nós vamos voltar, porque os bancos estão aparecendo com uma coisa. Essa é boa a gente falar. Estão aparecendo com uns quesitos que a gente não pode entrar nesses quesitos, tá? Qual é esse quesito que o banco tá entrando, gente? Está colocando o quesito que é assim, ó. Eu quero que o perito do juízo colha 50 assinaturas, sendo 25 delas com os olhos vendados. Oxe. A minha pergunta, isso tá dentro da lei, gente? Não, né? Não, claro que não. Existe alguma ciência que diz que você, fazendo uma análise de escritas de uma pessoa que foi vendada aos olhos, aponta alguma fraude? Não, isso é o quê? Para deixar, olha a maldade dos caras, para deixar o idoso lá, né, nervoso, errar tudo, constranger. Então, eu até anotei aqui, o que eu fiz como, o que eu coloquei, e o juiz já acatou, coloquei que isso afronta o princípio da razoabilidade, é abusivo, constrangedor e não tem nenhum embasamento legal e nem científico. Isso. Até porque a pessoa não assinou o contrato de olhos vendados, né? Exatamente. Como é que ele vai achar a linha de pauta para assinar? Cara, o cara vai assinar na perna, vai assinar na mesa. Para, né? Então, é absurdo, mas eles estão colocando tipos. E tem mais. O quesito, ele coloca assim, ele faz uma pergunta e coloca assim, responda A, responda B, responda C e responda D. Pergunta 1. Da segunda, responda A, responda B, responda C. Quando você vai ver, você tem 36 quesitos para responder. Ou seja, por quê? Porque ele faz um quesito e embute 4 subitens, como se fosse subitens, na verdade é mais uma pergunta. Entendeu? Deu para entender? Na verdade, é para pegar uma contradição, né? E aí o que acontece? Você sabe que quesitação, o juiz ali aprova entre 7 quesitos até 11 quesitos. Tá dentro do normal, dá para a gente responder. 36, meu amigo. 36 já coloca lá, por conta deste, meritíssimo, gostaria de reestimar os meus honorários, porque, claro,
Né? Porque o normal são 11 quesitos, ele está trazendo 36, 4 vezes mais. Para responder esses 4 vezes mais, o meu honorário sobe também 40%, 50%, 100%. Eu peguei uma ação com 27 quesitos. Olha, isso você pode pedir majoração do seu, mensurar nos seus honorários. A resposta normal está entre 7 e 11. Como são 27, então de 2.800 ou 3.000 reais que você cobrou, olha, eu vou cobrar 4.500. O cara vai tirar na hora. Ele vai tirar. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Eu fiz uma coleta sexta-feira agora, aí é lógico, na minha postura, eu fiquei calado, expliquei o motivo a um senhor, 70 anos de idade, expliquei o motivo, que o juiz me chamou, tal, que eu precisava pegar as assinaturas dele. E acabou que nesse meio tempo ele realmente, coisa muito, muito humilde, ele realmente falou que ele assinou lá, mas que não viu. Uhum. Beleza. Então o Jadir, cadê o Jadir que estava falando? Professor, já que ele ainda não entrou, posso perguntar uma coisa? Pode. Sobre isso que você estava falando dos quesitos, eu recebi também mais ou menos isso que você falou. Número 1, ABCD, 2, ABCD, só que a justiça é gratuita. E aí você faz o quê? Aí eu peço majoração. Pode pedir majoração 3 vezes. Se é 400 e tantos reais, se é 500 reais, você pede 3 ou 2 vezes, você pode pedir majoração. Justifica, né, que você ia ter, por exemplo, 40 horas de laboratório. Por conta da aquisitação que extrapolou, né, em 3 vezes mais, você vai ter de 40, você vai ter 55 horas, vai aumentar 15 horas, e pesquisa para responder para ela. Tem que colocar isso. E aí você pega e pede para majorar. Se o juiz não permitir majoração, porque vai recair sobre a Defensoria Pública, ele vai pedir para o cara tirar. Só aceito 7, eu só aceito 10. Ele vai falar isso. Então foi assim, eu já dei o aceite, né, que era a justiça gratuita, eles colocaram a parte autora e a ré colocaram os quesitos, e aí agora eu posso fazer essa outra petição falando que eu quero a majoração por causa disso. Isso. Expõe, fala aqui em sigela observação aos autos do processo, quando você for verificar a aquisitação, né? Em singela observação, quando fui de fato ver a aquisitação, tinha vários subitens embutidos, e que eles são, na verdade, quesitos, não são subitens. E vai te demandar muito tempo de laboratório. Entendeu? Ok. Eu digo assim, né, a justiça gratuita, ela é o nosso pedágio, pessoal. A partir do momento que você começa a trabalhar para a justiça gratuita, o juiz começa a olhar você como parceirão. E aí ele te nomeia e acabou. Ele vai te nomear para tudo. Professor, no caso da Márcia aí, ela não pode pedir até 5 vezes a majoração, segundo a lei? Quer dizer, na verdade, é a resolução, né? Então, você pode pedir, Márcia, 30 e tantos quesitos aí, você pede majoração conforme a resolução do CNJ. 5 vezes. Entendi. E tem juiz que na bronca na bronca ele dá, ele fica tão na bronca porque ele sabe que o cara é sacana, entendeu? Eu tenho um juiz aqui que me nomeia, ele começou me nomeando e eu comecei colocando os meus honorários, né? Hoje eu já não tenho nem preocupação mais, porque ele está engraçado até, porque ele já me nomeia, já fala para o banco depositar o meu honorário, já vou arbitrar o valor de 3.000 reais, você deposita em 5 dias e se não tiver o depósito, por algum motivo assim, ele já vai para a decisão. Os bancos estão loucos, Davi, fica louco com ele. E ele pega, isso que eu falo para você, quando você consegue a confiança do juiz, é tudo. Ele pega a minha conclusão pericial, coloca na sentença dele. Então esse é aquele que gostou do seu trabalho, mas eu trabalhei para ele muito gratuito. Quando ele vem, olha só, gente,
Um perito, é uma cidade aqui onde um perito negou para ele uma justiça gratuita. Negou. E era uma prioridade de idoso, sabe? O idoso estava internado com uma doença grave e o banco tinha feito essa sacanagem, então o juiz estava ali tocado pela situação do idoso. E aí, esse perito negou fazer essa justiça gratuita e ainda justificou que dava 120 quilômetros da casa dele. Ele fez todo um texto lá dizendo que não dava, porque 120 quilômetros custava tanto, isso custava tanto, ele teria que desembolsar tanto. E aí, o que aconteceu? Aí me nomeou. Falei, não, faço. E fiz rapidinho. Quando eu vi a situação e tal, fiz. E esse juiz, naquela semana, ele me deu 4 nomeações, todas elas de R$ 3.000. Ou seja, por causa de uma justiça gratuita, o cara perdeu naquela semana R$ 12.000. E a partir dali, esse juiz é o juiz que mais me nomeia. Ou seja, porque toda vez que surgiu alguma justiça gratuita que ele me pediu, eu fui lá e fiz ao pedágio. E a gente está falando tanto de nomeação aqui, gente, e eu não vejo ninguém falando do que dá mais dinheiro. Quem sabe que dá mais dinheiro aqui? Assistência técnica? Eu só atuo como assistente técnica. Exatamente, assistência técnica. Eu sofri muito como advogada, professor. Não dá para continuar nisso, não. Essa sofrência, não. Extrajudicial é o que dá mais dinheiro. É o que dá mais dinheiro. E dá muito rápido. Eu fiz uma essa semana, em 2 dias, pronto. Então, o cara me deu 50% ali na conta, daí no dia seguinte entreguei a assistência técnica e pronto, pagou os outros 50%. Então, gente, tem que ir para cima, entendeu? Tem que ir para cima disso aí. Montar uma estrutura de trabalho, onde você fala assim, bom, eu vou separar 1 hora do meu dia, 2 horas do meu dia para falar com escritórios de advocacia, para falar com a RH das empresas, entendeu? E falar com advogados autônomos. Quais são os sites que você encontra isso? Já sabe que tem lá no o Migalhas, tem o Jus Brasil, o Get Ninjas lá, tem tantos outros aí, né? Tudo relacionado a processo, você consegue levantar, fazer a pesquisa, ver o que tem lá. Já advogado das partes, entre em contato. Manda para os advogados da parte dizendo que você é assistente técnico, que você está capacitado a fazer, enfim. Né? E aí dá para você brincar com valor, não precisa... Aí você não precisa ser tão duro quanto na nomeação. Né? Se a pessoa pega e fala para você, mas é que o cara lá, por R$2.000, R$2.500, R$1.500, cara, tá valendo. Você não vai ter... Ele recebe logo, né? Recebe logo. Então você faz e, às vezes, você faz só uma quesitação estratégica, às vezes o próprio advogado fala para você, não preciso nem que você faça o parecer, faz a quesitação estratégica. E outra coisa que eu vou subir para vocês lá no curso é quesitação estratégica. Como você faz uma quesitação bacana, bem fundamentada, aonde, na verdade, você vai fazer o perito do juiz trabalhar com debruçado sobre o processo, olhando para todas as questões que envolvem convergência ou divergência, entendeu? Vou dar um hackzinho para vocês de como que eu faço isso aqui. Eu faço análise, eu faço as análises, vamos lá. Então, eu fui contratado como assistente técnico. Tem lá a peça questionada, tem lá a padrão, 2, 3 padrões. Eu vou fazer como se fosse o laudo pericial. E à medida que eu vou fazendo isso daí, se eu encontro, por exemplo, a gente falou aqui, nós falamos de evolução, de pressão, nós falamos aqui de estrias, né? E vamos dizer que eu pego estrias, eu vou ampliar essa estria, eu vou colocar no meu quesito e vou fazer um quesito a respeito de estrias, perguntando para o perito do juiz. É possível que um punho escritor que tem um hábito gráfico de escrever a letra A com ataque na posição tal, né, horária tal, o ataque da letra A, por exemplo, vou voltar aqui às 9h45, né, começa lá no meio da letra e faz.
é possível que ele crie uma estria na evolução da escrita, que ele tem bastante dinamismo, tal. Eu vou dando todas as coordenadas que eu fui encontrando no laudo e fazendo o perito do juiz falar assim, não é possível o cara ter uma estria ao contrário dessa que esse cara está me mostrando aqui, que o assistente está me mostrando. Estou conseguindo ser claro para vocês? Sim. Eu estou vendo uma interrogação na cara do pessoalzinho. Está induzindo o perito, né, professor? Então, assim, eu vou e colo a foto. Não sei quantos quesitos vocês já pegaram, para ver se vocês têm a foto do exame, né? Não tem. A maioria dos quesitos é só pergunta, para o cara vai lá no Google e pega. Não. Então, esses dias aí, eu peguei uma com documentoscopia, né? Problema de documentoscopia. Mas dentro da grafotécnica. Eu estou falando aqui de nada de documentoscopia. Qual que era? Era assim, eu já percebi logo de cara que, gente, quando você, eu vou pegar aqui um exemplo aqui para vocês, eu quero mostrar isso para vocês. São coisas que a gente observa. 2 folhas de contrato, certo? Quando você grampeia, ela perfura no mesmo lugar? Perfura no mesmo lugar. Então, se eu pegar e separar isso aqui, terão 2 furos nessa, terão 2 furos nessa. Sim. Me explica como é que a folha de baixo tem 6 perfurações, é a folha 1 de 2, e a folha 1 só tem uma perfuração. Substituída, perfeito? Aí, então, isso daqui que eu fiz. Eu fui lá e digitalizei, fiz assim, digitalizei essa e perguntei para o perito do juiz. Responda como é possível a folha 1 do contrato e a folha 1/2 ser diferente em perfurações de clips, de grampo. É possível? O que estava anexo que ele tirou que não estava anexo na 1? Aí você vai na 2 e você olha assim, você começa a olhar e vai lá e vê que a tipologia, o tipo de letra que foi usado no por exemplo, aqui estava escrito São Paulo 17, na assinatura, São Paulo 17 de novembro de 2019. O mesmo São Paulo que vinha abrindo o contrato tinha um outro tipo de letra. Ou seja, foi usado uma letra Arial para a folha 1, ali no endereçamento, no início do contrato, e no final foi usado uma Montserrat, por exemplo. Como é que pode? Sendo que na mesma remada sai o papel, né, e tal, eu mudei o contrato, eu fiz o contrato primeiro em Montserrat, depois eu terminei a folha 2 em Arial. Como é que sai, gente? Isso tudo é documentoscopia. Quando mandarem o original para você abate o olhar nisso daí. Como é que sai essa daqui com uma tonalização, a folha 1, com uma tonalização maior do que a folha 2? Impossível, né? Você vai imprimir, é o mesmo cilindro, é o mesmo toner, ele vai sair no mínimo igual. No mínimo igual. Né? Tudo diferente, entendeu? Então, essa quesitação, esse quesito estratégico, você tem que estar atento a tudo isso daqui para fazer um quesito que o perito do juiz, o agente, vai ter que falar assim, caramba, por onde esse cara foi é a linha correta. E você não tem que combater ele. Ele está ali, na verdade, você é isento, você é um perito que você vai apurar a autenticidade ou falsidade. Se ele chegou à conclusão verdadeira, verídica, é essa que vai ser como nós também vamos chegar. Eu nem olho. Eu costumo nem olhar o parecer técnico antes de eu fazer minha análise. Vou lá, faço toda a minha análise e depois eu vou confrontar com o parecer técnico, para entender se nós dois chegamos ao mesmo a mesma conclusão pelos mesmos caminhos, entendeu? Agora, se ele enxergou coisas a mais e eu vou lá e constato que ele enxergou realmente, eu coloco no meu laudo. Se ele enxergou coisas a menos, né, ou ele deu parecer ali porque ele recebeu a grana do cara, ele deu um parecer que já não foi verídico, eu vou pegar e vou combater no laudo. Vou dizer, não é assim. Não é assim. Fundamente para mim, então, isso aqui. Entendeu? Para estar justificado. Dá para entender tudo isso? Vocês são novos aí, boa parte novo, eu falando
essas coisas, me preocupo em saber se você está conseguindo acompanhar. Sim. Beleza? Então, separem um tempo do dia para poder fazer a parte de assistência técnica. Vale muito a pena e incrementa muito o orçamento. Incrementa o orçamento de uma forma muito legal. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Que aí a gente fecha a nossa live aqui. O Jardim que estava falando. Professor, eu fui fazer uma coleta sexta-feira. Mesmo, Jardim, perdoa. Desculpa. As meninas que me avisaram que eu voltei no mesmo link. Uhum. Aí o que aconteceu? Aí, assim, eu expliquei para ele o que eu ia fazer, que processo todo, e fico calado. E acabou que ele mesmo, realmente, ele falou que ele assinou. Ele falou assim, doutor, é o seguinte, eu vou estar dando entrada na minha internação, mas eu não queria perder esse auto de coleta aí, porque depois eu vou ficar em convalescência há muito tempo e tal, e vai ficar parado. Se o doutor não se preocupa, não se importar, poderia me ir lá no hospital, na hora que eu estiver dando entrada, a gente para numa salinha lá, eu faço? Eu vou lá, tá bom, fui lá. Marquei com ele, com o advogado dele, o assistente não quis ir da outra parte, fui lá. E aí, quando o advogado saiu, ele falou para mim assim, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu sou evangélico e não faz bem para mim mentir. Eu não vou mentir para o doutor. Fui eu mesmo que assinei esses contratos. Mas o advogado, como eu tinha um outro contrato que ele ganhou a causa, ele falou assim, pode colocar que banco tem que se ferrar. E eu não quero que nenhum banco se ferre. Entendeu? Falei, tá bom. Faz aí a tua parte, assina aí e tal. E olha só, então vou te advertir numa coisa. Ele não falou que assinou? Eu fui fazer o exame e dava fraude. Dava fraude. Falei, caraca, mas ele falou que assinou. Gente, aí o que aconteceu? Eu não fiquei contente com aquilo e eu pedi para o juiz para eu ver o outro laudo pericial que ele falou que ele ganhou. Eu pedi para ver o processo, e o juiz não autorizou a ver o processo, aí eu fui ver o processo. O que aconteceu? Aquele lá era fraude também, né? Realmente foi uma fraude. E nisso aqui também era fraude. Aí eu não contente com isso, eu falei, vou marcar uma nova coleta de padrões. E eu marquei mais uma coleta de padrões, aí o advogado dele foi. Aí o advogado, na hora que eu falei a dúvida, o advogado se manifestou. O advogado pegou e falou assim, então, eu sei até a dúvida que o senhor está tendo. Ele insiste que ele não assinou. Que ele assinou, mas ele não assinou. O que ele assinou foi o contrato. E eu tento explicar para ele entender que ele assinou um contrato de consignado, mas não a repactuação desse contrato. Ou seja, botaram mais 72 parcelas na conta dele e ele acredita que isso, entendeu? Então, ser um idoso e não entender que o banco estava fazendo uma repactuação fraudulenta, ele estava se prejudicando. Ou seja, se eu vou lá e já mando um laudo de que não, foi ele mesmo que assinou, ele ia ficar com a dívida de 72 meses. Mas a história dele bateu com a inicial, sabe? Então tá ótimo. Tá ótimo. Mas vale. Mesmo assim, eu vou tomar esse cuidado. Vale o contexto para a gente ficar atento, porque claro. Era escandalosa a assinatura, sabe? A falsificação era escandalosa. Como é que pode ele ter assinado? Não era. Era uma repactuação. Tá ótimo. Tá, ok? Mais alguém quer fazer uma pergunta? A gente vai encerrar aqui, gente. Que aí vocês podem assistir o resto do Fantástico. Assistir a aula. Foi boa a aula, Mauri. É o Dionísio que está falando aqui. Eu só fiquei meio leigo aí na conversa entre vocês aqui, entendeu? Eu fiquei um pouco meio leigo aí, mas deu para entender um pouco. Estou começando aí, que eu não sou da área jurídica, né? Sou da área de saúde, mas deu para entender um pouco aí. Aqui a maioria acho que não é da área jurídica, não. Mas você vai entender, porque você vai fazer as aulas. O Dionísio entrou ontem, né, Dionísio? Isso, foi ontem. Então não teve tempo. Mas depois você vai pegar essa live aqui, vai ficar gravada, aí você vai falar assim, agora estou entendendo tudo que eles estavam falando.
Ah, não, mas deu para entender um pouco aí. Somente o Jadir, a Bianca também falando, deu para entender um pouquinho aí. Então tá ótimo. Fico feliz de estar contribuindo com vocês e vocês depositando confiança no trabalho da gente aí. Importante é não ter medo, né, professor? Obrigado. Obrigado. Foi ótimo, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Antes de você sair... Boa noite, obrigada. Nada. Antes de sair, eu vou subir... em breve, eu vou estar lançando uma oficina. Uma oficina de... Eu ia perguntar isso. De análises grafotécnicas, tá? Como que é essa oficina? É aqueles exames que você viu dentro do curso, né? Os exames com todos esses detalhes de estria, pílulas e tal, e aí vão ter uma infinidade lá, uns 20 ou 30 cases, onde eu dou a peça padrão para vocês e a peça questionada, vocês fazem todas as análises, depois o resultado vai estar no link. Você pega, vai clicar nesse link, você vai pegar o resultado lá em PDF. Tá? Vai ser a perícia avançada que o senhor comentou? Não, é uma oficina de análise técnica, para treinar mesmo. É para treinar. Tá? E aí eu vou estar falando para vocês quando vai estar sendo lançada, e depois também vai entrar aí o de perícia judicial, que é mais para falar sobre a perícia judicial, prazos, né, trâmite forense, tudo isso, tá bom? Mas aos poucos a gente vai falando aí. Tá jóia, professor. Ok. Tá joia. Uma boa noite para todos, uma boa semana. Boa noite. Boa semana.